A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 3, que tem como título Ciúme, o mal que prejudica a família. Nós estamos estudando a revista CPAD, a revista do segundo trimestre do ano 2023, que fala sobre relacionamentos em família, e agora na lição número 3 vamos falar de um tema muito delicado, mas algo que acontece em muitas famílias: ciúme, inveja, egoísmo. Esses temas nós vamos estudar nesta lição, baseado aqui na história de José. Vamos falar aqui da história de José do Egito, uma história muito conhecida. Nós não vamos falar da história de José como um todo, pegar ali o passo a passo da vida dele, desde o momento que ele teve conflito com seus irmãos até o momento que ele vira governador. Não, nós não vamos contar todos os detalhes. É claro que a história como um todo vai fazer parte aqui da abordagem da aula, mas o foco aqui é a questão do ciúme. Houve um conflito naquela família, sabemos que ali houve muitos erros, e nós não vamos omitir os erros cometidos por José, por Jacó, por seus irmãos, porque foram grandes homens de Deus. Jacó foi um grande homem de Deus, José é um grande homem de Deus. Nós temos assim histórias deles maravilhosas, inspiradoras, algo realmente maravilhoso. Mas eles erraram, eles falharam, e é isso que nós vamos estudar nesta lição. Não vamos falar apenas de ciúme, vamos falar de outros temas, mas sabemos que essa questão do ciúme é algo que precisa ser tratado nas famílias. Temos que falar abertamente sobre isso. Famílias cristãs não são famílias perfeitas. Muitas pessoas pensam assim: ah, não, a família cristã é algo perfeito, é algo lindo e maravilhoso. Isso só acontece nas redes sociais. Só nas redes sociais você vê lá o marido e a mulher, só love, só amor, passeando, os filhos brincando, aquela coisa toda. E aí todo mundo pensa assim: ah, aquela família é uma família perfeita e a minha não é. As redes sociais trazem muito esse sentimento. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a realidade é diferente do que as redes sociais mostram. As pessoas só mostram o lado bom, o lado feliz, o lado amigável, o lado amoroso, mas o lado dos conflitos, dos problemas, não aparece nas redes sociais. E não precisa aparecer. Eu não estou aqui dizendo que você tem que postar nas redes sociais os problemas, os conflitos da sua família. Não é isso. Eu só quero que você saiba de uma coisa: famílias cristãs não necessariamente são perfeitas. Eu estou lendo este livro aqui, ó, A Vida Cristã no Lar. É um livrinho pequeno, comprei da editora Fiel, muito bom. Não li todo, mas o trecho que eu li, eu já gostei muito. E ele fala assim, ó, logo no começo: a ideia de que um lar cristão é um lugar perfeito ou quase perfeito não é bíblica. Olha só, a ideia de que um lar cristão é um lugar perfeito, essa ideia não é bíblica. No lar, os pais falham, e muitas vezes falham lamentavelmente, como Jacó falhou na história que nós vamos estudar aqui. Isaac falhou, Rebeca falhou, Jacó falhou também. Tá? Eram pais que falharam, pais que confiavam em Deus, pais que eram salvos pela graça, pela fé. Vamos lá, ó. Falham no relacionamento mútuo, falham em relação aos filhos e, obviamente, em relação a Deus. Marido e mulher discutem, ficam irritados um com o outro e, às vezes, têm desentendimentos sérios. Esse é um retrato realista de um verdadeiro lar cristão. Infelizmente, é assim. Mas sabe por quê, irmãos? Porque nós ainda somos pecadores. Nós somos salvos em Cristo Jesus? Sim, de fato somos salvos. Mas ainda vivemos em um corpo pecaminoso, ainda erramos e falhamos. E alguém pode se perguntar: então qual é a diferença da vida do crente, do lar cristão, da família cristã, para a família do ímpio? Qual é a diferença? A diferença é que na família do crente, Jesus faz parte da família. Na família do crente, Cristo é o centro. Na família do crente, as pessoas tratam dos problemas. Os problemas são apresentados. Ali há uma confissão, há arrependimento, há uma tentativa de mudança, e pelo poder do Espírito Santo, nós mudamos sim. Pelo poder do Espírito Santo, a família cristã ela é muito mais saudável do que a família do ímpio, porque há um tratamento. Cristo é o centro, ele está perdoando os pecados, ele está tratando as pessoas, mas para isso nós temos que tomar algumas atitudes. Eu convido você a assistir essa aula até o final. Eu tenho certeza que aqui você vai aprender
ações práticas para tratar desses problemas dentro da sua família, baseado na história de José, uma lição bíblica expositiva com um tema atual que eu tenho certeza que você vai aplicar na sua família e vai ser muito melhor aí a convivência na sua família, porque você vai entender como que funciona esses conflitos e como que eles são resolvidos. Amém? Então convido você a assistir essa aula até o final. Vou usar aqui o slide em PowerPoint, o slide do EBD em Foco. Ele vem pronto para ser usado. Com o slide pronto, você tem muito mais tempo para estudar. O slide é da revista CPAD, 100% baseado na revista, com imagens de qualidade. Você baixa e já usa se quiser. Se você quiser fazer alguma modificação, também pode fazer, porque ele é em PowerPoint. Com a assinatura do EBD em Foco, você tem acesso aos slides de adultos e jovens, e alguns bônus, como slide de escatologia, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Dentro dessa parte de sermões aí, você vai encontrar alguns sermões que falam sobre família, tem sermões lá que falam sobre Abraão, a gente estudou sobre Abraão. Então, assim, tem sermões relacionados aos temas das lições. Se você é assinante e não acessou essa parte de sermões, acesse lá, tem muita coisa boa. Nós temos o site ebdemfoco.com, que você pode acessar e conhecer o nosso conteúdo, e temos também o WhatsApp, que você pode enviar uma mensagem para a gente, está aí no vídeo. Você pode salvar esse número, mandar uma mensagem para nós, que vamos te responder. Pode ser dúvida com relação à revista, dúvida com relação ao site, ao slide, assinatura. Fique à vontade para enviar mensagem para o EBD em Foco. Vamos para o texto áureo, que diz assim: porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Tiago, capítulo 3, versículo 16. Então, Tiago, já no Novo Testamento, está falando de algo que já acontecia no Antigo Testamento. A gente vai estudar aqui uma passagem do Antigo Testamento, e dentro daquela família de Jacó, com seus 12 filhos homens, mais filha mulher, ali teve conflitos, inveja, aconteceu espírito faccioso, houve uma divisão na família, um racha na família, por causa de um problema que não foi culpa de uma só pessoa, mas da família como um todo. A gente vai ver mais na frente. Verdade prática, o ciúme é uma obra da carne e só o fruto do Espírito é capaz de superar as consequências ruins dessa emoção. Se você observar, o pastor Elenay Cabral, na revista, está falando muito do fruto do Espírito. Porque nós temos que produzir o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é que vai superar as obras da carne. Há esse conflito, mas é um conflito em que o Espírito é vencedor. E nós temos que confiar nisso, confiar na vitória do Espírito na nossa vida contra as obras da carne. O ciúme, ele tem que acabar, ele tem que deixar de existir. Como pecadores, ainda temos sim esse sentimento, mas nós temos Cristo na nossa vida que perdoa os nossos pecados e pode sim nos ajudar a nos libertar deste sentimento horrível que é o ciúme. Vamos para a leitura bíblica em classe, se encontra em Gênesis 37. Aí aqui tem uma leitura bem quebrada, do 1 a 4, depois 11, 18, 23. Eu não gosto disso, quem assiste meu vídeo sempre vê eu falando isso. Leia o capítulo 37 na íntegra. Eu fiz assim, tá? O meu método de estudo para essa lição. Eu li toda a história de José. Comecei do capítulo 37 e fui até ali o capítulo 49, né? O finalzinho de Gênesis ali. Então eu tive essa visão geral antes de ir para a revista, para o livro de apoio, para entender a história por completo, porque é muito importante você ter o entendimento completo da história de José. Então vou avançar aqui a leitura. Durante a aula a gente vai citar esses versículos aqui e voltar nessa passagem bíblica. Introdução, diz assim: a história dos filhos de Jacó não é só comovente, mas dramática. José, o filho amado do patriarca, foi alvo do ciúme dos seus irmãos. É verdade que Jacó tinha certa preferência por ele. Então isso aqui é algo que a gente vai destacar bastante, porque Jacó já veio de uma família em que o pai gostava de um irmão, que era Isaac, gostava de Esaú, e a mãe gostava do outro irmão, gostava mais do outro irmão, né, que era Jacó. Ela gostava dos dois, mas gostava mais de um. E a gente viu isso na lição anterior, a predileção dos pais por um dos filhos. Isso é muito problemático. A gente viu que na família de Isaac e Rebeca, e no caso os dois filhos eram Jacó e Esaú, foi algo desastroso. E Jacó comete o mesmo erro nessa situação aqui. José é o seu filho da velhice, ele amava mais José do que os outros. Era filho daquela mulher que ele amava, da Raquel. E a Raquel era a mulher que ele amava, que ele sempre amou, ele trabalhou 14 anos de graça para casar com ela. Então, assim, ele tinha um apego muito forte para o José. José era o filho que veio ali depois de muita oração, porque ela era estéril, não podia ter filhos. Então, assim, foi algo que ele realmente
idolatrou, pode-se dizer. Tá? Ele idolatrou esse filho. Jacó cometeu esse erro. Infelizmente, provavelmente, aprendeu com seus pais. Por isso, tornou-se uma pessoa de confiança do velho pai. José delatava todas as más ações de seus irmãos para o patriarca da família. Por esse motivo, eles o viam como um delator e merecedor das hostilidades deles. Aqui a gente vai ver o lado agora de José, que é o filho. José também errou. Então, o pai errou, José errou. José, na sua inocência, na sua infantilidade, começava a denunciar os seus irmãos. Olha, fulano faz isso errado, fulano faz isso errado. É claro que tem situações que é importante falar dependendo do erro, mas isso aqui já tinha se tornado uma situação um pouco chata, né? Ou seja, José já estava agindo de uma forma muito infantil para com seus irmãos, e isso despertou no coração dos seus irmãos um desejo maligno de fazer o mal para José. E aí a gente entra na vida dos irmãos e fala, eles também erraram, porque o que eles fizeram não foi certo, né? A lição de hoje não tem o objetivo de tratar dos aspectos gerais da história de José, mas enfatizar essa relação de conflito dentro da família de Jacó. Vejamos as consequências para uma família em que a inveja e o ciúme estão presentes. Então, nessa família houve inveja, houve ciúmes, foi algo problemático, consequências desastrosas para a família como um todo. Não devemos, em hipótese alguma, colocar a culpa em um ou em outro. A culpa foi de Jacó, que amou mais José do que os outros. A culpa foi de José, porque delatava os seus irmãos. A culpa foi dos irmãos, porque quiseram ali matar José, depois venderam ele como escravo. Não adianta querer ficar colocando a culpa em um e outro. Quando acontece um problema na família, a família toda é responsável. Então, todos tinham que reunir e resolver o problema em conjunto. Tópico 1. A falha do tratamento dos filhos. 1.1, a preferência de Jacó. Em Gênesis 37, lemos que Jacó amava a José mais do que a todos os seus filhos. Olha só, está bem claro que ele amava a José mais do que os outros. E isso é errado. Observe que o texto bíblico não faz nenhum juízo de valor em relação a isso. Em momento algum, Deus intervém na história e fala, olha Jacó, você está errado. Olha só o problema que você vai causar. Em momento algum, o escritor do livro escreve alguma coisa ali fazendo algum juízo. Muito provavelmente, Moisés escreveu Gênesis. Então, Moisés, em momento algum, ele coloca algum trecho fazendo algum juízo de valor em relação a isso. Ele simplesmente conta a história. Mas ao ler a história, a gente observa que isso foi errado. Ao ler a história, a gente observa que as consequências dessa atitude de Jacó foi algo desastroso, porque foi algo errado que ele fez. Ele aprendeu com seus pais, ele amou mais um filho do que os outros, e ele demonstrou esse amor de uma forma muito prática e muito visível. É possível que o patriarca tenha percebido que havia algo especial em relação a José. Entretanto, independentemente de ser o filho da sua velhice, José era um dos muitos filhos que ele havia gerado. Então, assim, ele tinha muitos filhos. José era o filho da velhice, talvez José tinha outras características também que agradavam a ele, mas isso não justifica a sua atitude de amar mais a José do que os outros irmãos. Como eu comentei na aula anterior, essa questão da predileção é algo problemático na família e acontece muitas vezes porque o filho ele segue a mesma orientação que o pai, por exemplo. Vamos supor que o pai é advogado, aí o pai tem 2 filhos, um quer ser advogado, o outro quer ser motorista. Aí o pai, porque esse aqui quer seguir o meu caminho, então esse eu amo mais, o outro quer ser motorista, não quer estudar, esse aí eu vou desprezar. Tem que ter muito cuidado com isso. A gente não percebe, às vezes, mas acaba acontecendo. E só tem uma maneira de resolver o problema, só tem uma maneira de saber, conversando. Conversar com os filhos precisam conversar com os pais com filhos, tem que ser tudo em aberto para entender a situação por completo. Naturalmente, quando são conscientes do seu papel paterno e materno dentro do lar, os pais percebem as diferenças de personalidade e de temperamento de cada um dos filhos. Isso aqui é algo óbvio. Se o pai e a mãe exercem o seu papel, né, o papel paterno e materno, como está escrito aqui, eles vão perceber que os filhos são diferentes, têm temperamentos diferentes, têm atitudes diferentes, tem, enfim, muita coisa diferente um do outro. Por isso é preciso muita atenção no relacionamento com eles. Pelo fato de serem diferentes,
Pode ser que um ou outro tenha uma característica que pareça mais com você, mas isso não justifica você gostar mais desse filho. Na lição 2, estudamos a respeito do problema que foi gerado pela predileção de Isaac e Rebeca entre Esaú e Jacó. Então a gente estudou isso na lição anterior, foi algo problemático, houve mentira, a mãe enganou o marido, o filho enganou o pai. A gente vê que Jacó ele agiu com astúcia, com mentira. Isso refletiu no futuro, porque no futuro o que acontece com ele, o que acontece com Jacó lá na frente, ele recebe a notícia de que seu filho morreu, que ele acha que José tinha morrido, ele sofre por 22 anos, achando que o filho estava morto, muito provavelmente pagando o preço pelo engano que ele fez lá no passado. A gente vai comentar sobre isso mais na frente, vamos segurar aí. Então vamos avançar. Aqui na história de José, veremos que a predileção de Jacó produziu ciúme e a inveja entre os irmãos, as consequências graves dessa prática dentro da família. Então, assim, Jacó aprendeu com seus pais, reproduziu o mesmo erro na sua família, amando mais José do que os outros filhos, demonstrou isso de uma forma muito visível, né, dando a túnica para ele. Então isso mostrou ali que realmente ele amava mais José do que os outros, e isso trouxe problemas. 1.2, o ciúme em meio à preferência. Jacó não mediu as consequências ao presentear seu filho José com uma capa de várias cores, numa clara atitude de preferência. Então ele demonstra o seu sentimento através de algo físico. Essa túnica, essa capa colorida, isso chamava muita atenção. Isso era uma demonstração para todo mundo que passava ali, toda a convivência, de que realmente Jacó amava mais a José. Isso provocou ciúmes nos demais filhos, os quais entenderam que o pai não lhes dava o devido valor. Então, assim, foi muito problemático, porque além deles serem filhos de mães diferentes, tinha pelo menos 4 mães ali, que era Léia e Raquel, as 2 esposas de Jacó, e tinha as 2 concubinas. Então, assim, tinham 4 mães, então os filhos já tinham uma certa rivalidade, porque né, tinha 2, 3 ali que eram irmãos, outros 2, 3 ali que eram irmãos da mesma mãe, então já tinha essa divisão dentro da família. Isso já trazia alguns conflitos. E o fato dele amar mais um do que os outros era mais problemático ainda. Porque quando ele demonstra o seu amor por José mais do que aos outros, ele também está demonstrando o seu amor por Raquel mais do que a Lia. É Lia ou Leia, tá? Dependendo da tradução. O pessoal fala Lia ou Leia, enfim, às vezes eu também uso os 2 nomes. Então ele demonstrava mais amor por uma do que pela outra esposa. Então, assim, isso já era um conflito que existia dentro da família e que estava sendo mais e mais agravado. Ora, José era o 11º filho de Jacó, e quando os demais velhos se sentiram alijados do amor do pai, encheram-se de fúria. Eles viam que esse traje especial significava o favoritismo da parte do pai e, por isso, aborreceram-no. O texto bíblico é bem claro, várias vezes, em dizer que eles aborreceram a José, que eles odiaram a José. Esse sentimento no coração deles de inveja, de ciúme, levou eles a odiar o irmão. Olha só o problema que isso traz dentro da família. O ódio surgiu entre eles. E eles tomaram uma atitude de matar o próprio irmão. Foi isso que aconteceu. Então, quando tem isso dentro da família, a gente pode achar que é besteira. Não, isso é besteira. Isso aqui é coisinha de família, intriga de família. Muito cuidado. Muitos assassinatos acontecem dentro das famílias hoje por causa disso. Isso é sério, isso é sério. Alguém pode falar, não, na minha família isso não vai acontecer. Muito cuidado mesmo. Se você abrir agora o navegador aí do seu celular, do computador, fazer uma busca aí no Google, dar uma pesquisada aí sobre conflitos em famílias que resultam em morte, você vai ver muitos casos de irmão matando pai ou mãe, você vai ver casos de pais matando filhos, você vai ver casos de marido matando esposa, é o que mais acontece por causa de ciúmes. O ciúme, ele leva a pessoa a tomar esse tipo de atitude. É um sentimento que vai crescendo dentro do coração ao ponto da pessoa perder totalmente o controle e tomar uma atitude que ela não pensa nas consequências.
Os irmãos de José não pensaram nas consequências quando eles resolveram matar José e depois, no caso, não mataram, né? Venderam como escravo. Eles não pensaram na consequência disso. Eles simplesmente agiram sem pensar. Por quê? Porque o sentimento ruim já estava dentro do coração. 1.3. A inveja não permite compreender os desígnios de Deus. Além desse presente do pai a José, também havia os sonhos de José que o colocavam sempre em superioridade em relação aos seus irmãos. José, ele teve os sonhos, 2 sonhos. E ele poderia guardar esses sonhos para ele. Ele poderia simplesmente orar, agradecer a Deus, falar: Deus, está mostrando algo? Mas ele não fez isso. Ele contou esses sonhos. Tudo indica que isso aqui foi um erro de José. Porque ao contar esse sonho, diante de tudo aquilo que estava acontecendo, ele só piorou a situação. Ele só fez com que os seus irmãos o odiassem cada vez mais. Então foi isso que aconteceu. O sonho dos molhos de trigo e o sonho dos corpos celestes que se inclinavam diante de José, quando contado para seus irmãos, fizeram com que eles entendessem que José agia com arrogância e despeito em relação a eles e por isso o rejeitavam. Então foi isso que aconteceu. Ele contou os sonhos achando que seria algo vantajoso. Muito provavelmente José realmente queria mostrar que ele era superior. Houve uma certa arrogância por parte de José. José também era pecador, ele errava. José, um grande homem de Deus e tal, foi governador, isso e aquilo. Olha, José, até ele chegar no posto de governador, ele passou uma jornada muito grande. Ele saiu ali da casa do pai com 17 anos, quando ele foi vendido como escravo. Ele só se tornou governador, se eu não me engano, com 30 anos de idade. Então tem toda uma jornada de amadurecimento de José. Ele passa por várias situações complicadas para amadurecer, para se tornar um homem humilde. Foi isso que aconteceu com ele com o passar do tempo. Mas no começo ele realmente era arrogante. E essa arrogância foi um erro, porque ali ele simplesmente aumentou mais o problema na família. Tá? Então, assim, a gente está falando de ciúme, está falando de inveja, mas a gente pode falar também de arrogância dentro da família. Se dentro da família tem alguém arrogante, que quer ser melhor do que os outros, quer se colocar por cima, mesmo que isso seja um plano de Deus, a gente tem que deixar Deus agir. Tá? Deus agir. A gente tem que se humilhar, ter atitude de humildade. José falhou também nessa questão. Os sonhos tinham um caráter profético, mas seus irmãos a entenderam como uma atitude presunçosa da parte de José. Observe que a interpretação do sonho não foi dada por Deus. Deus não mandou um anjo, não deu nenhuma revelação, nada. O sonho foi interpretado por eles mesmos. Ali os irmãos de José, o pai de José, eles estavam interpretando esse sonho. E, obviamente, fizeram uma interpretação correta. Quando a gente lê a história por completo, a gente vê que tudo isso se cumpre lá na frente, quando ele se torna governador. Então, assim, mesmo diante do erro de José, do erro dos irmãos, mesmo diante de tudo errado, Deus cumpriu os seus propósitos, Deus cumpriu os seus desígnios. A gente não tem que achar que isso aqui influenciou de alguma forma no que Deus fez. Não, Deus cumpre o seu propósito. Mesmo, às vezes, a gente não acreditando, não crendo, mas Deus, quando ele tem algo para fazer, ele vai fazer. No caso, ele fez isso aí com José, porque era um propósito de Deus. Isso tudo tem uma relação muito forte com a origem da nação de Israel. Isso está ali vinculado à origem dessa nação, a nação que veio o Messias. Temos muitos paralelos de José com Cristo. No livro do Hernani Dias Lopes, ele, na exposição lá de Gênesis do Hernani Dias Lopes, ele faz alguns paralelos, é bem interessante, alguns paralelos que ele faz entre José e Jesus Cristo. Infelizmente aqui durante a aula não vai dar para a gente tratar desse tema, quem sabe no vídeo de destaque, que inclusive eu estou devendo, né? Não fiz o vídeo de destaque da lição 1 e 2, mas se Deus quiser eu vou fazer da lição 3, tá? Estou programando aí, né, para dar tudo certo agora. Então quem sabe no vídeo de destaque a gente trata dessas questões aí do paralelo de José com Jesus. Mas a gente tem que entender que tudo isso faz parte de um plano maior. Tá? Deus está agindo no plano maior. Então, mesmo tudo errado naquela família, Deus cumpre os seus propósitos. Não podiam enxergar o que aconteceria alguns anos depois, quando José tornou-se governador do Egito. Nem o próprio José sabia disso, né? Nem José sabia que, de fato, tudo aquilo ia se cumprir. Ele simplesmente era um instrumento nas mãos de Deus e Deus agiu
na vida de José. Vamos ler Gênesis 41, né, do 41 ao 43, diz assim, ó: Disse mais Faraó a José: Vês aqui que tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de vestes de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Então José aqui ele foi exaltado por Deus, não foi por Faraó, foi exaltado por Deus. Ele se tornou governador do Egito com um propósito de fornecer alimento para toda aquela região e salvar os seus irmãos e o seu pai, ou seja, toda a sua família, da fome. Foi esse o propósito de Deus. Deus já sabia de tudo que ia acontecer. Então Deus coloca José ali como governador com um propósito específico e aí começa a formação de fato da nação de Israel. Vamos para o tópico 2, o ciúme como causa de conflitos. 2.1, a túnica, o símbolo do desprezo. A vestimenta tradicional do povo antigo tinha no máximo 2 cores, feita de fios de linho grosso. Não era um linhozinho refinado, algo macio, não. Era um linho bruto mesmo, um linho grosso, até mesmo para que durasse muito tempo. As pessoas não tinham muitas roupas, como nós temos hoje, um guarda-roupa lotado. Não, a quantidade de roupa era muito pequena, o pano tinha que ser um pano resistente e não tinha muitos enfeites, porque realmente era caro a questão da coloração. A túnica colorida de José o colocava em posição de destaque em relação aos outros filhos. Gênesis 37:3. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então observe que a confecção dessa túnica foi algo trabalhoso, porque ela não tinha só uma cor, ela tinha várias cores. O pano com cores diferentes, no caso, né, pano colorido, naquela época, era caríssimo. Então não era qualquer um que tinha. Quando Jacó faz isso, dá essa túnica para José, ele coloca ali, né, de forma muito visível a sua preferência por José, em detrimento dos outros filhos. Esse é o problema, porque ele gostava mais de José, e isso mostrava que ele não gostava tanto dos outros filhos. Isso corroborava o sentimento de predileção de Jacó por José. O ciúme derivado dessa má atitude do patriarca promoveu tristes consequências na família de Jacó. Então, assim, toda aquela situação, né, de Jacó amar mais a José do que os outros irmãos, ele dá a túnica para José mostrando esse amor, demonstrando isso de forma muito visual. Todo mundo olhava e falava: de fato, Jacó ama mais a José. José contou os sonhos. Isso gerou algo assim tão forte no coração dos irmãos, um ódio tão grande, que os irmãos erraram nesse sentido, que não era para eles terem esse ódio. Nada justifica o ódio, nada justifica esse desejo de matar, porque isso aqui realmente é uma consequência de um ciúme, da inveja. Então nada justifica. Eles tomaram essa atitude drástica de matar a José. E observe que José, quando ele vai ao encontro dos irmãos, lá em Siquém, que eles estavam pastando as ovelhas, ele vai com amor, ele vai com carinho, ele vai levar um recado do pai. O pai manda ele e fala assim: vai, meu filho, vê se seus irmãos estão bem. Observe que José sabia da situação e muito provavelmente José sabia que os seus irmãos poderiam fazer alguma coisa. Eu não sei, assim, é claro, eu estou chutando, tá? A Bíblia não diz isso. Eu estou chutando. Diante de tudo isso, José poderia imaginar: esses meus irmãos podem fazer alguma coisa comigo. Mesmo assim, eu vou em obediência ao meu pai. Então ele cumpre o mandado do pai, mesmo sabendo que ele poderia ser hostilizado. Muitas vezes a obediência requer sacrifícios. Ele vai para Siquém, os irmãos não estão lá, ele vai para uma outra região, ele anda muito, mais de 80 quilômetros, procurando os irmãos. Então ele vai em obediência ao Pai, assim como Jesus desceu dos céus em obediência ao Pai, para morrer na cruz do Calvário e perdoar os nossos pecados. Aqui a gente tem esse paralelo de José com Jesus. E quando os irmãos de José pegam essa túnica, mela de sangue, para fingir ali que ele foi, né, comido por um animal, e leva para o seu pai, para Jacó, e Jacó pega aquela túnica e fala: meu filho foi, né, devorado por algum animal feroz. Ele começa a chorar, ele entra num luto muito profundo.
Isso aqui a gente tem um paralelo também com o que Jacó fez lá no passado com seu pai Isaac. Isso aqui é Jacó também pagando o preço pelo erro dele do passado. Porque Jacó enganou seu pai Isaac com a pele de um cabrito, usando as roupas do seu irmão Esaú para enganar Isaac. Agora ele é enganado pelos seus filhos com a roupa do seu filho e ainda melada com o sangue de um bode. Então a gente tem um paralelo e a gente vê que Jacó paga o preço pelos seus erros do passado. Vamos lá, continuando aqui, 2.2. Ciúme, o agente do conflito familiar. Os irmãos de José sentiam-se ignorados pelo pai. Por outro lado, em razão de desfrutar do favoritismo do pai, José agiu com inexperiência, imaturidade e arrogância. Então aqui, o escritor da revista, pastor Elinay Cabral, deixou bem claro que todos erraram nesse sentido. Todos erraram. Então, os irmãos se sentiram ali desprezados, porque via que Jacó amava mais a José do que a eles, e José também foi inexperiente, imaturo e arrogante diante de tudo que estava acontecendo. Seus irmãos, com orgulho ferido por causa da preferência paterna por José, não aceitavam sequer ouvir o filho preferido de Jacó. Eles não suportavam ouvir José. José não tinha amizade com seus irmãos. Então, quando dentro da família não tem amizade, quando os irmãos não se falam, quando os irmãos vivem brigando, é o momento dos pais reunir ali a família e tratar a situação. Eu posso até dar o exemplo aqui do meu irmão. Meu irmão, ele é mais novo do que eu, 4 anos. Só que assim, quando eu tinha ali por volta de 10 anos de idade, 11 anos de idade, que ele tinha 6, 7 anos, a gente brigava muito, muito mesmo. E eu era assim muito magro e ele já era um pouco mais forte. Então, apesar dele ser mais novo, ele tinha muita força também. E a gente brigava muito e rolava no chão. Era uma confusão dentro de casa. E aí minha mãe resolveu tomar uma atitude. Ela chamou a gente, conversou, colocou a gente ali para ler a Bíblia junto, leu a Bíblia para a gente, deu instrução de acordo com a palavra e colocou a gente para orar junto. Vocês vão orar junto agora aqui. Vão pedir perdão para o outro, vão pedir perdão para Deus e vocês não vão mais brigar. E funcionou, deu muito certo. Eu e meu irmão paramos com brigas dentro de casa, mas foi uma atitude da minha mãe e usando a palavra de Deus. Então, assim, tem que ter transparência, tem que ter atitude e Cristo tem que ser o centro da família. Minha mãe resolveu o problema colocando Cristo como o centro, colocando a palavra de Deus como a base ali para uma reconciliação. Se você não abordar os conflitos familiares com a palavra de Deus, mostrando que Jesus Cristo é a solução, você não vai conseguir resolver os problemas familiares. Tem que resolver através da palavra de Deus, colocando Cristo como centro. Continuando aqui a nossa lição, por isso encheram-se de rancor e ódio, desejando até mesmo acabar com a vida do irmão. Então isso pode acontecer em muitas famílias. Aqui a gente olha para a história bíblica e fala, não, isso não acontece no dia de hoje. Acontece sim. Muitas famílias hoje estão destruídas literalmente, onde um irmão mata outro, filho mata pai, pai mata filho, marido mata esposa, esposa mata marido, enfim. Isso acontece, infelizmente, por causa de ciúmes. O ciúme é uma emoção que tem origem no egoísmo. É como uma infecção que se espalha no corpo doente. A pessoa acha que ela tem poder, que ela tem autoridade. Então, assim, eu que mando, eu que tenho controle, e no final das contas, essa pessoa ela é insegura. A pessoa ciumenta, ela é insegura. Ela não tem segurança dos seus sentimentos, ela não tem segurança das situações que acontecem dentro da sua casa, no seu lar, com a sua esposa, com seus filhos. Então, o ciúme é essa emoção egoísta. E se espalha, se espalha. A inveja, o rancor e o ódio geralmente tem no ciúme o nascedouro, como o sábio Salomão declarou. O ciúme desperta o furor. Provérbios 6:34. Então, o ciúme vai despertar uma ação, uma atitude pecaminosa, porque ele em si já é uma emoção pecaminosa. Algumas pessoas vão argumentar que é possível ter ciúme em algum nível. Não, até uma certa dose de ciúme é normal e tal. Mas assim, sendo isso verdade ou não, a partir do momento que isso começar a prejudicar a sua vida, começar a prejudicar os seus relacionamentos, começar a prejudicar a sua família, começar a produzir no seu coração furor, sentimentos ruins, você tem que tomar
uma atitude de mudar o seu pensamento em relação a isso, e você tem que ir para a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus vai te ajudar a se libertar disso. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo mostra que tudo que provoca contenda e dissensão tem como origem a carne, como está escrito em 1 Coríntios 3:3. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Ou seja, os pecadores, aqueles que não são convertidos. Paulo está falando aqui para a igreja. O povo da igreja estava com problemas de inveja, contendas e dissensões. Os crentes dentro da igreja. E Paulo chama eles de carnais. 2.3, a extensão do ciúme. Na presente lição, analisamos o ciúme na relação entre os irmãos, mas ele está presente em muitas outras relações. O ciúme pode trazer problemas para a vida conjugal, amizades sinceras e relacionamento profissional. Isso aqui está em várias áreas. Dentro do relacionamento conjugal, o ciúme é muito problemático. Muitas vezes, dentro do relacionamento, tem um dos cônjuges que é muito controlador. E não, porque eu tenho cuidado. Não é ciúme, é cuidado. Só que isso chega em um ponto em que um dos cônjuges acaba sendo prejudicado. Na verdade, acaba os dois sendo prejudicados. Mas aquela pessoa que é ciumenta, ela simplesmente está demonstrando que ela é insegura. E a outra pessoa se sente presa, sabe? Se sente numa situação de prisão dentro do próprio relacionamento. Então, é algo problemático. Quem é casado sabe. Quem já passou por alguma situação que envolve, um conflito relacionado a ciúme, sabe que isso é muito problemático e tem assim, um nível que a pessoa precisa se tratar. É claro, nós como crentes temos que procurar a palavra de Deus, orar. Em um outro nível, procurar o pastor, conversar com o pastor e, se for algo mais grave, quem sabe procurar um tratamento fora, um psicólogo, psiquiatra, não sei. Entende? Porque se começar realmente a prejudicar ali a sua família, se o ciúme for algo tão extremo que foge do controle, você tem que procurar tratamento. Chega a um nível de procurar tratamento em um psicólogo. Muita gente fala, não, porque o crente não tem que procurar psicólogo, o crente tem que procurar a palavra de Deus. Não é bem assim. Tem casos que realmente a pessoa tem que procurar um tratamento um pouco mais profissional para resolver aquela questão. Geralmente, onde o ciúme está presente, existe mais desprazer e desgosto do que felicidade. No ambiente onde o ciúme domina, sobram desconfiança, insegurança, controle e posse. Algo que prejudica a pessoa no seu psicológico e se estende para as relações interpessoais. Tem muitos casos em que uma pessoa não tem amizade com ninguém, por causa do ciúme do cônjuge. Então, assim, isso não é o ideal. Mas no começo da aula você citou o livro, dizendo que as famílias cristãs não são perfeitas. Mais uma vez, vou ler só o início do que eu citei no começo da aula. A ideia de que um lar cristão é um lugar perfeito, ou quase perfeito, não é bíblica. Aí você pode falar assim, então o lar cristão é um lugar problemático, né, tem várias situações de desconfiança, insegurança, como está escrito aqui, e está normal. É isso. Não. Não é isso que este livro está dizendo, não é isso que eu estou querendo dizer aqui na aula. Famílias cristãs não são famílias perfeitas. No entanto, o lar cristão, ele tem que ter transparência, tem que ter Cristo no centro e tem que resolver os problemas. Porque apesar de não ser perfeito, deve ser um local onde as pessoas se sentem seguras. O pai, a mãe, os filhos, onde há segurança, onde há alegria. Porque a alegria tem que estar baseada em Cristo. Os problemas vão acontecer, mas você não vai deixar isso destruir a sua família. A família do ímpio deixa. A família do ímpio é destruída por causa de problemas de ciúme. Na família cristã, acontece o ciúme, isso é tratado, é conversado, é resolvido. E ali vai reinar a felicidade. Apesar de não ser perfeito, no caso a família cristã não ser a família perfeita, a felicidade deve reinar. Tem que ter felicidade, tem que ter alegria no lar. Se não tem alegria no lar, se tem insegurança, desconfiança, tem algo errado e tem que ser tratado. Embora todas as pessoas tenham ciúme, pois trata-se de uma emoção humana, a linha entre o ciúme controlado e o descontrolado é muito tênue.
algo que eu comentei agora há pouco, né? Algumas pessoas afirmam que o ciúme é normal e tudo mais, tem que ter, mas não pode passar do limite. Então, assim, tem que ter cuidado com essa questão do descontrole. Tem um nível que vai realmente ser problemático. Tópico 3, os males do ciúme. 3.1, o ciúme pode causar tragédias familiares. Não são poucas as notícias de tragédias conjugais em que o ciúme é a causa. Não são poucos os casos em que pessoas prejudicam as outras por causa do ciúme. Eu estou falando desde o começo da aula. Muitas famílias são destruídas, acontecem muitas tragédias. Eu já citei aqui a questão de assassinatos que acontecem nesse contexto, né? Muitas vezes acaba realmente acontecendo, né, por causa de ciúme, mas talvez não chegue a acontecer um assassinato, mas tem agressão física, tem agressão psicológica, tem divórcio, tem filhos sendo abandonados. Então, assim, tem muitas situações que são desastrosas e prejudicam as famílias por causa de um ciúme. Não foi diferente no tempo de Jesus, em que a casta sacerdotal ficou enciumada e invejosa por causa da extensão do ministério terreno do nosso Salvador, como está escrito em Marcos 15:10, porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Então, o que levou os principais dos sacerdotes a entregar Jesus foi a inveja. Foi justamente eles olharem para Jesus, ver o ministério de Jesus e tomar essa atitude de matar o próprio Salvador. 3.2, o ciúme entre os santos de Deus. Se, de maneira geral, o ciúme obsessivo surge da parte de um dos cônjuges, terminando quase sempre em violência, separação e ofensas mútuas, infelizmente, entre os santos de Deus, o ciúme também pode minar as relações de pessoas que outrora eram próximas. O casal cristão ele tem que ter muito cuidado com essas questões, porque tem que ser tratado, tem que ser conversado, e ciúme obsessivo não faz parte da vida do crente, ou pelo menos não deve fazer parte. Não deve. Entende? Se o casal está vivendo nessa situação de ciúme obsessivo, tem que procurar ajuda, tem que procurar resolver esse problema. Assim, por ciúmes, se calunia, difama e ofende o irmão em Cristo ou um colega de ministério. Então não está restrito somente ao casal, está restrito a todas as áreas da vida. Pode ser entre os irmãos da igreja, pode ser entre você e o seu colega de trabalho, enfim, isso aqui está presente em todas as áreas da vida. Que o Espírito Santo guarde os nossos corações, de modo que produzamos o fruto do amor, como está escrito em Gálatas 5:25, e não sejamos cobiçosos de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então essa atitude de ciúme, de inveja, de ódio, de provocação, de cobiça, isso é problemático e não tem que acontecer entre os crentes. 3.3, vencendo o ciúme. Em primeiro lugar, é preciso alimentar a mente com as coisas de Deus. Filipenses 4:8 tem uma orientação muito boa do apóstolo Paulo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum valor, nisso pensai. Encha sua mente, o seu coração com coisas boas. Dedique-se tempo a coisas boas, a coisas que edificam. Vai ler um livro, leia um livro que edifica, vai assistir alguma coisa, assista algo que edifica, procure ter relacionamentos saudáveis. Dentro da família, procure ter ali dentro da família algum programa familiar que envolva o relacionamento entre o pai, os filhos, a esposa. Enfim, às vezes a família está dentro de casa, cada um trancado no seu quarto, ninguém se vê, na hora do almoço, do jantar, cada um vai lá, pega a sua comida e vai comer, e ninguém conversa, todo mundo mexendo ali no celular, enfim. Tem que parar de vez em quando e falar, não, peraí, será que isso está edificando? Será que não é melhor a gente fazer algo que a família possa interagir, que possa se divertir, que possa ter um momento de confraternização, de demonstração de amor, né, de tal forma que a família possa se manter mais unida. Eu estou dando exemplo aqui, né, da questão de família, mas isso aqui você aplica de acordo com o seu contexto. Tá? De acordo com o seu contexto. Mas isso aqui é algo muito importante. Alimente-se, né, com coisas boas, coisas de Deus. Alimente a sua mente, né, coisas boas. O que pensamos e o que está em nosso coração determina as nossas ações. Provérbios 4:23.
sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Em segundo lugar, é muito importante saber se a emoção do ciúme está impactando e comprometendo a qualidade de vida. Observe que quando você tem algum sentimento, alguma atitude, alguma coisa que está prejudicando você mesmo, seu psicológico, está prejudicando os seus relacionamentos, a sua qualidade de vida, comece a prestar atenção, acenda a luzinha, porque tem algo errado. Se a constatação for afirmativa, é importante procurar ajuda pastoral, com base na palavra o aconselhará com sabedoria. Então, assim, dentro das igrejas, tem que ter a questão do aconselhamento. Os pastores têm que estudar sobre aconselhamento. Quem é pastor e está me ouvindo aqui, tome essa atitude de, a partir de hoje, começar a estudar sobre aconselhamento cristão, aconselhamento pastoral, para que você possa saber orientar as pessoas diante de vários problemas. Já pensou se chega para você, um casal que está prestes a divorciar por causa do ciúme? O que você vai falar? Qual vai ser a sua orientação? Então você tem que saber orientar. Então assim, e você que está passando por um problema, procure também o seu pastor, para que ele possa te orientar. E como eu falei anteriormente, se for um caso muito extremo, se você não conseguir resolver ali com o pastor, você pode até procurar uma ajuda externa. É claro que tem que ter muito cuidado com essa questão de procurar um psicólogo, porque a psicologia ela tem várias linhas de atuação e tem algumas que são um pouco anticristãs, então a gente tem que ter muito cuidado, mas é válido sim procurar orientação de um psicólogo em alguns casos. E finalmente, considere com muita atenção o que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor. 1 Coríntios 13:4, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Então aqui a gente lê essa passagem e a gente compara. Será que o que eu vivo com o meu amigo, com minha esposa, com meu esposo, com meus filhos é amor de verdade? Ou é simplesmente um relacionamento superficial em que o que está presente é o ciúme, a inveja, o ódio, coisas ruins? Então você tem que comparar o que você está vivendo com o que a palavra de Deus ensina. A palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas. Chegamos na conclusão da nossa aula que diz assim: o ardor emocional denominado ciúme deve ser impedido de prosseguir seu caminho de destruição moral, física e espiritual. O apóstolo Paulo aconselha-nos a que andemos dignamente e evitemos contendas e ciúmes. Romanos 13:13. O único modo de deter o poder destrutivo do ciúme é desenvolver o fruto do Espírito. Este desenvolve a nossa alma para a prática das virtudes cristãs e, ao mesmo tempo, enfraquece as emoções humanas provenientes dos vícios da alma. Se você é crente salvo em Jesus Cristo, se você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem que produzir o fruto do Espírito. E é o fruto do Espírito que vai vencer as obras da carne. O ciúme faz parte das obras da carne. Ele é destrutivo. Ele pode te levar a tomar atitudes que vão muito além do que você acha que é capaz. Quem diria que os irmãos de José matariam José? É claro que depois desistiram de matar, mas a intenção era matar. A intenção era tirar a vida dele. Depois que veio o irmão mais velho, falou, não, vamos jogar ele na cisterna e tal. Aí depois esse irmão mais velho saiu, foi Rubem, né? Saiu e aí eles foram e venderam ele como escravo. Então, assim, esse sentimento levou uma atitude drástica dentro de uma família. Eles ficaram 22 anos carregando esse peso na consciência. José foi levado para o Egito com 17 anos. Quando os irmãos de José foram encontrar com ele, ele tinha 39. Foram 22 anos carregando esse peso na consciência. Que além de ter vendido o irmão como escravo, mentiu para o pai. E o pai viveu ali num luto muito profundo. Então, assim, foi algo muito problemático naquela família. E nós não podemos deixar isso acontecer na nossa família. Então, que nós venhamos tomar uma atitude, orar, pedir a direção de Deus para que o ciúme não venha destruir os nossos relacionamentos. Amém? Então, encerro aqui. Aqui tem as perguntas para quem vai usar o slide na igreja. Mais uma vez aqui falando do nosso slide, né? A gente tem slide de adultos e jovens, vários bônus para você usar na sua igreja. Alguns irmãos têm usado. O slide na igreja tem sido uma benção no slide da EBD em Foco. Realmente tem sido uma benção. Se você usa o slide, pode mandar uma foto aí para a gente postar nas nossas redes sociais. Qualquer dúvida, entre no nosso site ebdemfoco.com ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Na plataforma EBD em Foco,
você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.